Olá pessoal, nesse vídeo agora eu vou falar sobre alavancagem financeira. Então, para muita gente, a pessoa já até se assusta, né, quando escuta falar em alavancagem, mas até para esclarecer um pouco mais sobre, né, alavancagem financeira, né, se a gente recordar lá do conceito, né, da nossa aula de física, né, em que basicamente a alavancagem é quando você, com pequeno esforço, né, você conseguia gerar um grande movimento, né, ou algo assim. Quando você traça esse paralelo para o mercado financeiro, a alavancagem financeira é quando você, com um pequeno recurso, você é capaz de ter um grande movimento, né, de ter grandes ganhos ou até mesmo grandes perdas. Geralmente essa alavancagem ela é feita por meio de crédito, né? Então, para eu te dar um exemplo, então imagina que você compre um apartamento de 100 mil reais, tá? 100 mil reais tá difícil de comprar um apartamento, né? Vamos imaginar um imóvel de 1 milhão de reais, tá? Então, imagine que você viu um imóvel de 1 milhão de reais e você teve que dar uma entrada ali de 10% do valor daquele imóvel, né? Ou seja, de 100 mil reais. Então, você desembolsou 100 mil reais, mas você já tem o usufruto completo daquele imóvel. Então, você pode morar naquele imóvel, você pode alugar o imóvel, você pode até mesmo vender aquele imóvel, né? Então você, de certa forma, você está alavancado, né? Então, se você desembolsou 100 mil reais naquele imóvel de 1 milhão de reais, vamos supor que você consiga alugar esse imóvel por 4 mil reais, tá? Então a gente está falando de 4%. Então você desembolsou 100 mil e está ganhando 4 mil, ou seja, 4% daquele valor que você desembolsou, porque você está alavancado. Logicamente que você vai ter, como é uma alavancagem com crédito, você vai ter que todo mês pagar mensalidade, a prestação daquele financiamento, né? Mas depois eu quero falar sobre financiamento, tá? Porque nem todo financiamento é ruim. E também quero falar sobre alavancagem, porque nem toda alavancagem precisa ser a crédito, tá? Então tem algumas alavancagens em opções que não precisa ser a crédito. Mas voltando ao caso do apartamento, então você alugou o apartamento, botou ele para vender, e aí dali a uns 6 meses, vamos supor, que você conseguiu vender aquele apartamento por 1 milhão e 50. Então é esses 50 mil a mais que você vendeu o imóvel em relação ao valor que você acordou lá no momento da compra, ele, para esses 50 mil naquele 1 milhão, ele corresponde a 0,5%. Melhor, corresponde a 5%, né? Mas para você que desembolsou 100 mil reais, esses 50 mil, ele é 50%. Então observe que aí você teve um ganho alavancado. Você teve um ganho em cima do valor total da operação, vamos dizer assim, no caso aqui o imóvel, mas a porcentagem em cima daquilo que você desembolsou de fato fez com que fosse um lucro muito superior. Então já teve uma época aí que eu, não assim em grande quantidade, né, mas utilizava aí os imóveis para poder estar operando aí de forma alavancada. Inclusive ano que vem eu quero até ver se eu consigo aí voltar a fazer algumas operações desse tipo. Então você consegue, com o recurso, estar exposto a um valor maior, e cada variação, seja para mais ou seja para menos, né, tanto lucro quanto prejuízo, ele é potencializado. Então esse é o efeito da alavancagem. Como geralmente é um crédito, né, que você utiliza para se alavancar, então é importante que você tenha muito cuidado, né, em fazer esse tipo de operação. E que o ideal é que você sempre tenha condições de bancar aquele valor todo da operação. Então, no caso desse do imóvel, o interessante é que você tenha condições realmente de bancar esse financiamento, né, do imóvel de 1 milhão, e não fique aí nessa dependência de ter que vender logo em seguida, etc. Ou que você tenha capital para poder quitar, vamos dizer assim, aquele crédito. Mas é importante que você tenha atenção, principalmente, e aí eu não recomendo, operações alavancadas em day trade, tá? Operações de day trade. Porque na bolsa de valores você também pode operar alavancado, tá? Então você às vezes está com 10 mil reais na sua corretora e a corretora te disponibiliza 80 mil para você operar. Então você tem que ter aí muito cuidado, muita disciplina, tá? Para não entrar em furada, porque os lucros
são bem maiores, né? Mas os prejuízos também podem ser grandes. Inclusive você pode perder até tudo aí daquilo que você colocou, até ficar devendo, né? Mas a alavancagem, nem todas as alavancagens, como eu falei aí inicialmente, elas são a crédito, tá? Então você pode operar alavancado por meio das opções e também ter grandes resultados. Tá? Então tem ação, por exemplo, que custa R$25, tá? E você pode comprar uma opção que custa centavos, tá? Ou até às vezes opções que custam R$3 ou R$4, nesse caso aí, por exemplo, e você está praticamente exposto à mesma variação da ação. Então praticamente cada R$1 que a ação variar, você vai ter uma variação aí de 80 centavos, né, em cima daquela opção, dependendo se você comprou uma opção ali dentro do dinheiro, né, mas sem querer teorizar muito sobre isso daí. Mas o fato é que às vezes uma ação que custa R$25, você pagou R$4 numa opção. Se aquela ação anda R$1, né, então você tem R$25, a ação andou R$1, é uma porcentagem pequena. Mas se você tem R$4 e a ação andou R$1, nós estamos falando de 25%. Então você consegue também operar, né, esse caso assim é uma opção de compra, né, quando você compra uma opção de compra, você consegue também operar de forma alavancada, sem crédito, no mercado de opções. Por que é sem crédito? Porque você está limitado ali o seu valor, né? Você pagou para entrar naquela operação, então você não tem ali o risco de ficar devendo além daquilo que você investiu, né? Basicamente essa situação, tá? Tem outras operações também que você pode operar alavancado no mercado de opções, mas operações a crédito, né? E aí a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. E um outro aspecto também que eu queria falar aí, que eu falei até do financiamento, né? Sem me estender muito aqui nesse vídeo aqui, que a ideia é até ser um pouquinho rápido, né? Mas o financiamento, ele hoje em dia, né, com a rentabilidade da renda fixa, a rentabilidade de algumas rendas fixas aí estão oferecendo, porque qual que é o ponto do financiamento? Às vezes muita gente fala assim, ah, não financie nada, não parcele, não divide. Mas se você tiver disciplina, tá? Imagine o seu cartão de crédito. Imagine que você comprou algo no valor de R$10.000, tá? E financiou em 10 vezes. Então, cada parcela de R$1.000, se a gente estiver considerando 10 vezes sem juros. Ou seja, você vai ter 10 meses para poder pagar aquilo ali. Se você já tem aqueles R$10.000 para poder pagar à vista, e pega esses R$10.000 e coloca numa poupança, por exemplo, tá? Que a poupança rende bem pouquinho. Inclusive, vou até fazer um vídeo daqui a pouco sobre poupança também, tá? Com essa votação agora aí da Selic, né? Agora em dezembro, isso vai afetar na rentabilidade da poupança. Mas se você pega aqueles 10 mil, coloca na poupança e todo mês tira os R$1.000 para você pagar aquela prestação que é sem juros, né? Muitas vezes no cartão, você vai ver que aqueles R$10.000, mesmo você tirando R$1.000 todos os meses, você vai ver que vai render alguma coisinha ali, né? Então eu quero dizer para você o seguinte, nem sempre o financiamento ele é ruim. Vai depender se você consegue, por meio das suas aplicações, uma rentabilidade superior ao do financiamento. E aí, por exemplo, outro dia eu estava vendo um financiamento imobiliário em que a taxa, você tem as taxas de diferentes formas, né? Você tem a taxa pré-fixada, você tem a taxa atrelada à inflação, taxa atrelada à poupança, aos juros, etc, né? E aí eu estava vendo a taxa pré-fixada, só para você ter noção. A subidinha aqui tá deixando o velhinho aqui cansado. Só para você ter uma noção. Então, na taxa pré-fixada, dependendo do valor do imóvel, você vai pagar ali 8%, 8, 9% de juros ao ano. Se a gente raciocinar, se a gente observar, a gente constata, né, que tem aí renda fixa te pagando pré-fixado 13, 14, até 15, outro dia me ofereceram 15% ao ano. Tudo bem que você tem que descontar o imposto de renda, né? Depois de 2 anos é 15%. Mas ainda assim, numa taxa de 15% ao ano,
Isso aí eu estou falando para aquela pessoa que tem o capital, tá? E está na dúvida se paga à vista ou se financia. Geralmente não vale a pena você pagar à vista, tá? O desconto que eles vão te dar é muito pequeno. Então se a pessoa te dá um desconto de 10%, o valor de um imóvel de 1 milhão é 100 mil reais. 100 mil reais, esse 1 milhão numa aplicação de 15% ao ano, daria 150 mil. Então assim, por um imóvel que é o financiamento de longo prazo, acho que não vale a pena você pagar à vista. Então partindo desse pressuposto que você tem um dinheiro, se você aplica esse dinheiro a 15%, você vai conseguir, com a rentabilidade desse seu investimento seguro, tá? Muitos deles aí de CDB, lógico que você tem que diversificar por causa da garantia do FGC, né? Que cobra até 250 mil, mas você vai conseguir bater os juros que você tem que pagar lá com quem você financiou. Então nem sempre o financiamento é um mau negócio. A gente vê muita gente rica, muita empresa grande fazendo financiamento, porque faz financiamento barato, tá? E aí ela consegue pagar, tá? Eu aqui mesmo estou na área rural agora, não dá para ver muito bem aqui, mas você tem, por exemplo, na área rural alguns financiamentos aí com juros muito baixos para você investir, né, no seu negócio, no agronegócio. Aí você consegue provavelmente obter retornos superiores aos juros cobrados nesses financiamentos. E mesmo para quem não é da área rural, né, então talvez eu grave um vídeo depois com mais detalhes sobre o crédito colateralizado. Então você pode pegar algumas aplicações que você tem, né, imóveis ou aplicações na sua corretora, por exemplo, e utilizar aquela aplicação como garantia para você pegar um financiamento, e você não precisa nem pagar prestações daquele financiamento. Você vai pagar só lá na frente, num prazo aí de 5 anos, a depender aí do contrato que você faça. Então você consegue, por meio dos financiamentos, fazer também operações alavancadas. E lembre-se, né, nem sempre o financiamento é algo negativo. Se você conseguir, com a sua rentabilidade, bater os juros do financiamento, né, esse financiamento ele pode te dar um capital maior para você se alavancar nessas operações aí com rentabilidades superiores. Só que você tem que estar atento a todas as taxas do financiamento e você tem que ter uma aplicação que te dê a certeza ou grande probabilidade realmente de bater, né? E quando eu falo isso, não é interessante, provavelmente, você pegar um financiamento para poder investir no mercado de renda variável. Mas no mercado de renda fixa ou até mesmo no seu negócio, isso aí pode ser aí uma alternativa interessante, ok? Então é isso aí, quis falar de alavancagem, aí acabou que eu falei um pouquinho de opções, falei um pouquinho de financiamento, mas tudo tem a ver com esse assunto, tá? Então assim, é um assunto que vale a pena você estudar, porque você consegue acelerar, então você tem a possibilidade de acelerar o seu processo de ganho de capital, de aumento de patrimônio e de independência financeira, ok? De forma alavancada. Mas sempre quando você operar alavancado, pense sempre na pior hipótese. Tá? Então vou alugar um apartamento, vou comprar um apartamento, qual que é a pior hipótese? Eu não consegui vender esse apartamento, eu ter que arcar com essa prestação até o final, né? Dependendo do indexador que está corrigindo essa prestação, eu já tenho que considerar que esse indexador pode subir muito, muito mais. Então você analisando a pior hipótese, se você tiver condições de arcar com isso daí, ou de assumir esse risco, tá? A alavancagem pode ser aí uma alternativa para você estar acelerando o seu ganho, seu aumento de patrimônio. E se você não quiser correr esse tipo de risco, vai lá no mercado de opções, ok? Porque existem alternativas de você operar alavancado, né, sem necessidade de crédito de terceiros. O dinheiro é seu, ok? Você vai ter a possibilidade de grandes ganhos, da mesma forma, proporcionalmente àquilo que você investiu, também de grandes prejuízos, tá? Em algumas operações aí de opções, você pode, desse tipo que eu estou falando para vocês, você pode ter, embora o valor seja pequeno, mas você pode ter a perda de 100% daquilo que você investiu.
E aí você às vezes pode estar se assustando, né? Pô, mas vou perder 100% do que eu coloquei? Depende, se você colocou 100 reais e está operando alavancado, eu já mostrei aqui no canal algumas operações aí especulativas, né? Que eu já fiz, assim, que eu faço de vez em quando, né? E porque as especulativas nem sempre dão certo, né? Então eu faço bem de vez em quando, assim, quando tem bastante coisa assim me indicando que pode ter sucesso aquele tipo de operação. Então, que você vê resultado de 300, 500, de 1000%. Então, você colocar lá 200, 300, 500 reais, valor pequeno, né? Um valor que geralmente você já tirou do mercado. Você colocar lá 300 reais e ter um retorno de 1000%, então você colocou 300, tirou 3.000, tá? Então, teoricamente, você pode errar 10 vezes, né? 10 outras operações de 300 reais que você não vai ter perdido nada, porque você vai estar investindo aquilo que você já tirou do mercado como lucro. Tá ok? Mas o vídeo já tá longo aí, é isso daí. Se gostou, dá sua curtida, tá ok? Dá o seu comentário. Se não gostou, escreve também. Nós estamos querendo a interação, tá ok? A interação tá bem baixa aí no canal, então interaja, gostando ou não. Nós estamos aí, se for crítica construtiva, tá valendo também. Ok, pessoal? Valeu, até a próxima.